Bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da família do Centro Espírita Caibar de Souza Schutel. Nosso canal no YouTube precisa de você. Se inscreva no nosso canal, peça aos amigos para se inscrever, compartilhe e curta nossos vídeos. Você estará ajudando na divulgação da doutrina dos Espíritos. E também peça aos amigos e você também, participe da nossa comunidade do WhatsApp. Lá tem muito conteúdo espírita que complementa o conteúdo espírita do nosso canal do YouTube. No nosso WhatsApp é o 13 98130 8408. Participe, colabore com a doutrina dos Espíritos. Agora nós vamos fazer a leitura, a prece inicial, a leitura do Evangelho, e depois nós vamos fazer os comentários da leitura. Não vamos ler a leitura toda, nós lemos um trecho e na semana seguinte lemos mais um trecho. Não há necessidade de ler o livro inteiro, né? E nem pedaços grandes. Aquilo suficiente para que nós decoremos e possamos assimilar no nosso Evangelho, tá? E também vamos fazendo o nosso Evangelho com tranquilidade, com paz e serenidade. Vamos fazer a prece inicial, a leitura, o comentário, depois as vibrações e depois tomamos a água magnetizada que nós, encarnados, magnetizamos. E hoje o tema do nosso Evangelho é falar sobre o passe. Eu posso aplicar passe durante o Evangelho? O passe é uma transmissão de energia. Você não vai aplicar, na nossa casa nós não trabalhamos com passe simples. Nós trabalhamos com o magnetismo, que é o passe mais complexo, que é o que Kardec traz desde o início da doutrina espírita. E nós seguimos Kardec à risca e trabalhamos com o passe magnético, que é o magnetismo. Trabalhamos com todos os pontos de força que a pessoa tem no corpo. E com isso gera mais efeitos na hora do tratamento, porque é um tratamento individualizado. Nós conversamos com as pessoas, perguntamos o que ela tem, vamos naquele ponto da dor e tentamos retirar aquele mal-estar através do magnetismo. É claro que em casa a pessoa não vai ter a mesma técnica que nós que estudamos e aplicamos o magnetismo na nossa casa diariamente, mas não há problema nenhum ela aplicar o magnetismo na casa das pessoas que estão com ela. Mas faça apenas uma coisa simples. Se a pessoa tem dor de cabeça, se a pessoa tem problema de ansiedade, depressão e pressão alta ou pressão baixa, nunca aplique o chamado passe com a imposição no coronário. Isso nunca, porque você vai estar carregando, sobrecarregando de energia um ponto que já está carregado de energia. Porque esses sintomas que a pessoa tem são acúmulos de energia. Então eu não posso aplicar mais energia que ela já tem no corpo dela. Eu tenho que fazer a dispersão, é jogar a energia fora. Então, como a gente não tem o hábito do magnetismo em casa, faça apenas um calmante, tá? Passe pelo corpo da pessoa, na parte da frente, na parte de trás e na parte da cabeça, a mão assim de cima para baixo e de cima para baixo. E na cabeça também. Só isso, tá? Funciona mais ou menos como um passe. Porque a técnica do passe que o magnetismo dá é muito sucinta e tem muitos detalhes. E só na casa espírita que trabalha com magnetismo que você vai aplicar o magnetismo corretamente, tá? Mas dá para fazer essa harmonização energética no campo espiritual da pessoa, no perispírito. Então você passa a mão da cabeça até os pés, bem lentamente, sem encostar na pessoa, tanto na frente como atrás, de cima para baixo. E na parte da cabeça também a mesma coisa, de maneira horizontal. Já está feito a transmissão de energia. Pode ser feito, acalma, é tranquilo, não tem problema nenhum, tá? Agora, o magnetismo, na nossa casa, nós aplicamos. Então, já é uma coisa mais diferente e mais elaborada. Cada enfermidade é um tipo de imposição de mãos diferente. E trabalhamos todos os campos de força,
tanto do campo coronário até o básico, na parte da frente e na parte de trás do corpo físico da pessoa. Então, todos os campos de força são trabalhados. Isso é o trabalho do magnetismo que Kardec nos traz. Então, pode fazer essa aplicação em casa, não vai fazer mal para ninguém, só não faça para quem tem aqueles sintomas que eu descrevi no começo, a imposição de mãos, porque isso é terrível para a pessoa. Ela vai ficar pior do que ela está. Quem tem depressão vai entrar em mais depressão ainda, porque você está sobrecarregando a energia da energia que ela tem no corpo físico. E a gente não pode sobrecarregar de energia, nós temos que dispersar a energia, tá? Então vamos para a leitura do texto, e depois o comentário, depois as vibrações, né? E depois a magnetização da água. Vamos lá. Quer fazer a prece? Quer fazer a prece? Posso. Vou fazer. Espiritualidade amiga, mentores espirituais da casa, Divino Mestre Jesus, envolva-nos numa energia de paz, de amor, tranquilidade, serenidade, e que possamos beber das palavras aqui estudadas, absorvendo, usufruindo, aprendendo com os ensinos ouvidos hoje, e que levemos para o nosso dia a dia o que for aqui estudado, proporcionando o nosso crescimento e um aproveitamento melhor da nossa existência. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Instruções dos Espíritos, a nova era. Deus é o único. E Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como frontíspio brilhante, qual farol, destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo, que não por meio de holocaustos,
nem que se devesse perdoar ao inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo no das artes e das ciências. A inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo. E tem muito 10 aqui, né? Ah, é? Tô mostrando lá ainda. Tá. Me perdi. Deu a perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre. E o espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. A 10. Um dia... Não, até 10 só. Parar na 10. Aqui parou, né? Então, parar na 10. Tá, então tá A certo. gente começa a 10 depois. Tá, então terminou. Então aqui deixa bem claro que Deus, ele nos fala de acordo com o nosso entendimento, de acordo com as verdades das quais nós temos como assimilar. Então, na época de Moisés, tinha que ser daquele jeito, e depois veio Jesus, e depois nos chegou o Espiritismo. Mas será que nós estamos tendo olhos de ver e ouvidos de ouvir, como Jesus Cristo falou?
Moisés foi a primeira revelação, né, para nós espíritas. Ele que trouxe o Deus único, porque até então as pessoas cultuavam muitos deuses, vários deuses. Aí depois ele criou algumas leis humanas para disciplinar esse povo. E depois vem Jesus, revoga essas leis humanas que Moisés criou e apresenta um Deus de bondade, de caridade e de justiça, que até então as pessoas não conheciam. Elas conheceram através de Moisés o Deus de temor. E depois, Jesus, quando volta à dimensão espiritual, ele promete à sociedade o Consolador prometido. E que nós, espíritas, cremos que é a doutrina dos espíritos. Porque a doutrina dos espíritos traz os ensinamentos de Jesus na primitividade. É o primitivo daquilo que Jesus traz na origem da palavra. Porque até 300 anos depois de Cristo, não havia religião. Ouvia sempre os ensinamentos de Jesus, as orientações de Jesus, a parte de paz, de harmonia e elevação moral e intelectual da sociedade. Depois que começa a ser criada a religião, aí sim se deturpa os ensinamentos de Jesus, a religião se associa com o Estado e aí se prostitui, que é o que acontece. A religião cuida do sentimento da alma e o Estado comanda. É os dois mandando na vida da sociedade, dizendo o que a sociedade tem que fazer, comandando a sociedade. E as pessoas sem questionar nem o Estado e nem a religião. Mas na época de Cristo, antes do surgimento da religião, as pessoas questionavam, certamente, e se falava abertamente sobre reencarnação, porque Jesus falou muitas vezes sobre isso. E a reencarnação foi tirada, inclusive depois da religião formada, no ano 500 depois de Cristo, pelo imperador Justiniano, né? Porque a esposa dele, Deodora, era uma mulher da vida, ele se casa com Deodora e todas as prostitutas da região começam a zombar de Deodora, falando que elas também seriam imperatriz. E Deodora manda eliminar todas as prostitutas do reino. E as pessoas daquela época, seguidores de Cristo, falavam que ela teria que voltar mais de 500 vezes para reparar os crimes que ela cometeu. E ela fala para o marido dela fazer o concílio de Constantinopla, e nesse concílio de Constantinopla se retira da igreja os estudos da reencarnação. Então, até o ano 536, se falava abertamente de reencarnação, porque Jesus trouxe esses ensinamentos para nós. Então, o primitivismo das ideias de Cristo, a doutrina espírita resgata em 1857 com o Livro dos Espíritos e depois, subsequentemente, com todos os outros 19 livros de Kardec, em especial a codificação dos 12 livros da Revista Espírita. E aí apresentando um Deus de amor, um Deus que ampara, que orienta, que cria leis, e se eu me aproximo das leis desse Deus, eu me saio bem. Se eu me afasto, eu sofro. Mas isso é uma escolha minha, não é uma imposição divina e nem imposição de ninguém. Sou eu que escolho esse sentimento. Por isso a importância de nós termos a consciência de que houve essas 3 revelações: Moisés, Jesus e Espiritismo. E o Espiritismo nos liberta através do questionamento, através do esclarecimento e através do consolo. Por isso a importância de estudar o Espiritismo. Na nossa casa nós estudamos a Revista Espírita. Estudamos as obras de André Luiz, todas as 13 obras de André Luiz. Estamos no 2º livro, Os Mensageiros. E também estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Além de 6 palestras
durante a semana, de segunda e terça, 2 palestras, às 2 da tarde e às 19 horas, quinta-feira, 2 da tarde, 19 horas, sábado, 19 horas e domingo, às 17 horas. Para ninguém ter desculpa de falar que não tem tempo de ir na casa espírita. Nossa casa espírita não fecha. Ela funciona inclusive no dia de Natal e no dia de Ano Novo. Estamos com as portas abertas constantemente, mas é claro, dentro da disciplina e regra da casa. Toda a participação na nossa casa espírita precisa ser agendada antes, através do nosso WhatsApp 13 98130 8408. E você vai ser atendido diretamente, conversar conosco, fazer o tratamento do magnetismo adequado para você e para sua família. Mas não se esqueça de fazer o Evangelho no lar, não se esqueça de estudar a doutrina espírita. Não é ler livro espírita. Ler livro espírita é uma coisa, estudar os livros espírita é outra, bem diferente, porque busca o entendimento. E também é importante estarmos sempre ligados com os bons espíritos, onde quer que estejamos, a partir do momento que praticamos a caridade e o amor ao nosso semelhante. Então, o passe no dia do Evangelho no Lar pode ser feito dessa maneira que nós orientamos no começo do vídeo. Porque se você fizer de uma maneira errada, você vai estar prejudicando a pessoa que está recebendo o passe. Você não está ajudando em nada, tá? Por isso o passe é uma técnica que os trabalhadores da casa espírita aprendem. E mais ainda, os que trabalham com magnetismo aprendem essa técnica no trabalho magnético das casas espíritas que trabalham com magnetismo. E na nossa região, parece que só nós estamos trabalhando no momento com o magnetismo. Quer falar alguma coisa? Não. Vai fazer a prece. Agora nós vamos às vibrações, né? E depois a magnetização da água. Quer fazer as vibrações? Então vamos nos acalmando, tranquilizando. Vamos vibrar por aqueles que estão ligados a nós, por laços consanguíneos, aqueles que estão ligados diretamente a nós e indiretamente. Vamos enviar energia de amor, de paz, de tranquilidade. E que essa energia se expanda, levando esse sentimento de amor, de paz a todos aqueles que precisam, que necessitam tranquilizar a mente, tranquilizar o coração. E assim vibrando, vamos vibrar pelo nosso planeta, envolvê-lo numa energia de tranquilidade, de amor, de muito amor. E assim, nessa energia de paz, de tranquilidade, de serenidade, que Jesus Cristo nos abençoe a todos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, agora nós vamos à magnetização da água, né? Como sempre nós mostramos que nós fazemos a magnetização, porque a fluidificação da água, como alguns falam, eu já vou fluidificar uma coisa que é fluida, então não tem muito sentido. Eu vou magnetizar com o meu magnetismo animal, que é o magnetismo do espírito encarnado,
e junto com os desencarnados, se eles acharem convenientes e necessário, fazer a mudança das células e moléculas das águas, para que nós bebamos e essas águas influenciem nas células e moléculas do nosso corpo físico e do perispírito, para que nós tenhamos boas sensações durante o dia todo. Então vou fazer a magnetização e a Márcia segura o microfone, eu faço aqui. Então vamos nos unindo aos espíritos amigos de Jesus, aos mensageiros de Cristo, e nós, encarnados, que somos importantes no nosso trabalho junto à espiritualidade, juntamente com os desencarnados, promovemos a modificação das células destas águas, que elas se transformem em remédios salutares, vitaminas e medicamentosos para todos aqueles que beberem, refazerem seu corpo orgânico e o corpo perispiritual. Que nós possamos alterar a composição química dessas águas, que elas se transformem em remédios e vitaminas para suprir as necessidades orgânicas e do perispírito de cada um que as ingerirem. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu santo e sagrado nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a vossa vontade, aqui na terra, como na espiritualidade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus Cristo. Quando nós estamos fazendo a magnetização da água, alguns podem sentir a palma da mão ou a ponta dos dedos quente. Isso é sinal de magnetismo. Magnetismo é isso. É nós, espíritos encarnados, influenciando na organização material da água através da nossa energia, que nós temos muita energia em abundância. E é só direcionar que essa energia da água é alterada à sua composição química. Então vamos beber a água. Vou colocar a água aqui, vamos beber. E você em casa também vai fazendo isso. E também, se você faz, como todo espírita, né, que vai na casa espírita pelo menos 2 vezes por semana e assiste a palestra na casa espírita, você já deve ter sua água que você pega na palestra, né? Inclusive para ajudar a casa espírita. Então você pega a sua água lá na casa espírita e aquela água que você pegou na casa espírita serve para toda semana. Você vai tomando devagarzinho. E a água do Evangelho no Lar, deixa só para o Evangelho no Lar. Agora, se você não tem tempo, nem para ir de domingo na nossa casa espírita, tudo bem, né? Aí você faz o Evangelho no Lar com água suficiente para toda semana, tá? Vamos beber água. Que os bons espíritos se acompanhem agora e sempre. Novamente pedimos, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe nossos vídeos, peça aos amigos para acompanharem o nosso canal. Tem muito conteúdo espírita para você. Que os bons espíritos se acompanhem agora e sempre.